O governo de Valeriano e o retorno da perseguição aos cristãos. Valeriano foi imperador romano entre os anos de 253 e 260 d.C. E durante o seu governo, a perseguição aos seguidores de Yeshua foi retomada. Tudo começou quando um grupo de mágicos do Egito aliou-se com Marciano, o ministro das Finanças, que era um adepto dos cultos pagãos. Eles convenceram Valeriano de que as invasões bárbaras eram decorrentes da tolerância do imperador em relação aos cristãos, pois, segundo esses magos, os seguidores de Yeshua estavam neutralizando o funcionamento dos seus trabalhos de feitiçaria e adivinhação. Valeriano, que era famoso por confiscar os bens dos membros mais ricos da sociedade, pensou em unir a sua ganância com a superstição religiosa. Por isso, ele começou a perseguir os cristãos. Além de oprimi-los, o imperador confiscava seus bens, gerando dessa forma mais dor ao povo de Deus, e também muito lucro para os cofres reais. Esse era um pensamento mórbido, que combinava ao mesmo tempo a obtenção de riquezas, através da fraude, e a propagação do paganismo. Em 257, Valeriano inseriu uma série de medidas contra os seguidores de Yeshua, proibindo o culto público e obrigando os bispos a sacrificarem aos deuses romanos, sob a ameaça de exílio. Em 258, o imperador emitiu um édito, ainda mais rigoroso, forçando os bispos a sacrificarem aos falsos deuses, sob a pena de morte. Já os senadores cristãos, que recusassem realizar tais atos, perdiam seus cargos, bens, e por fim, eram executados. Além disso, as matronas romanas recebiam como punição a perda de suas propriedades e o exílio, enquanto os funcionários e pessoas próximas ao imperador tornavam-se escravos. Dessa forma, os seguidores de Yeshua viram-se novamente encurralados, com apenas duas opções plausíveis: ceder às exigências pagãs do imperador, ou enfrentar sérias punições, que poderiam levar até a morte. Muitos líderes cristãos foram executados, pois se recusaram a praticar a idolatria. A perseguição somente chegou ao fim em 260, quando Galiano, o filho de Valeriano, tornou-se imperador e decidiu revogar o édito. Então os seguidores de Yeshua tiveram certa paz, entretanto, ela seria quebrada poucas décadas depois. Nessa triste e mórbida história, vemos que o paganismo e a ganância foram as causas das mortes e sofrimentos dos seguidores de Yeshua, pois o imperador Valeriano foi movido pela ambição a fim de confiscar os bens dos cristãos, e também por pura superstição, levando-o a seguir os conselhos de feiticeiros e adivinhos, os quais são servos de Satanás. Eles promovem o paganismo através de ritos e cerimônias, sempre com o intuito de invocar espíritos malignos e obter informações sobre o futuro, enganando desta maneira a homens tolos. Além disso, o principal propósito dos feiticeiros é agradar o seu Deus, que é Satanás, porém, o pagamento deles será dado pelo Altíssimo, e assim receberão o que lhes é devido. As suas obras abomináveis e enganadoras foram todas em vão, pois eles reverenciaram e obtiveram vantagens de um ser mentiroso, que será destruído no final dos tempos. Já o verdadeiro Deus, o Criador do universo, mostrará a todos os feiticeiros e aos seus seguidores que as suas obras foram tolas e inúteis, pois rejeitaram o caminho da verdade. A morte de Valeriano. Em 260 d.C., Valeriano e mais 70.000 de seus homens foram derrotados pelos persas. O imperador foi feito prisioneiro por Sapor I, o Shah do Império Sassânida, durante uma tentativa de desbloquear a cidade de Edessa, no norte da Mesopotâmia. Valeriano foi o único imperador romano a ser capturado e preso por um inimigo. Após ter sido levado em cativeiro, não se sabe ao certo o que realmente ocorreu com Valeriano, pois existem muitas versões sobre isso, e em uma delas é descrito que ele foi empalado e depois transformado em um banquinho, servindo de enfeite no palácio de Sapor I. No entanto, há muitas outras versões sobre o fim de Valeriano,
onde é relatado que ele foi escravizado, mutilado, ou que até mesmo permaneceu vivo, por mais alguns anos.